Vamos falar agora sobre o programa Família Acolhedora. Explicar como é esse programa, quem pode participar deste programa. Para falar isso, a Nara Rúbia Chiram, assistente social, está aqui com a gente. Bom dia, Nara. Obrigado pela visita. Bom dia. E também a Rafaela Pereira, que é psicóloga técnica do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes de Blumenau. Rafaela, bom dia, obrigado também pela participação. Bom dia, obrigado. Bom, primeiro, o que é esse programa Família Acolhedora, né? Do que consiste esse programa? Então, para começar, na verdade é um serviço. Ele é um serviço que compõe os serviços da alta complexidade do Sistema Único da Assistência Social. É um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes que são afastados de suas famílias por medida protetiva, quando esses estão impossibilitados de continuar garantindo a sua proteção, o seu cuidado, e se tem uma decisão, uma medida protetiva judicial de acolhimento, de afastamento temporário dessas crianças e adolescentes. Em que casos acontecem, por exemplo, esse tipo de afastamento, né? Casos de maus tratos, de abandono, negligências graves, agressões. Então, no período em que a justiça fica avaliando toda a situação dessas crianças e adolescentes, se elas têm condições ou não de voltar a esse convívio familiar, a indicação é que elas fiquem com uma família acolhedora. Isso, na verdade, esse tempo que a família, digamos que a justiça, como falasse ali, né, fica avaliando, na verdade ela tem, por lei, a criança tem o direito dessa proteção integral pelo Estado, que seria os serviços da assistência social que vão acolher essas crianças. Então, dentro da política da assistência, tem todos os serviços de proteção social para as famílias. E quando chega numa situação em que tem denúncias ou que tem já uma averiguação pelo Ministério Público de situações de maus tratos ou de negligência, algum direito violado dessa criança e desse adolescente, e já passou por todo o acompanhamento da rede, tanto da proteção social básica quanto da especial, da média complexidade, essa criança, para sua proteção, quando isso é avaliado judicialmente, a necessidade de afastamento temporário, o serviço ele vai continuar acompanhando essas famílias, buscando essa reintegração familiar, buscando superar e potencializar essas famílias, buscando fortalecê-las, né? E nesse período a criança acaba ficando sob a responsabilidade do Estado. E nós temos os acolhimentos institucionais, que são os abrigos talvez mais conhecidos do que a família acolhedora. Mas o acolhimento familiar, que é a família acolhedora, ela vem atender de melhor forma as necessidades de uma criança que já está com o vínculo ali fragilizado, afastada de sua família, né? Então, esse tempo é provisório. Enquanto a criança, nós estamos acompanhando essa família biológica e essa família, e está acontecendo esse processo até decidir para onde que essa criança vai retornar e quando que ela pode retornar, a família acolhedora vem atender a essa demanda. Nara, nós temos muitos casos aqui em Blumenau, muitas crianças e adolescentes hoje afastados das famílias e sendo atendidos em serviços prestados aqui pelo governo municipal? Sim, serviços de acolhimento, nós temos uma média de 50 crianças e adolescentes. Só para a gente ter uma ideia de como é esse fluxo, né? E o tamanho disso, né? Dessa questão, né? Aí eu vou conversar com a Rafaela, que é psicóloga, porque a gente tem essa possibilidade de abrigo e essa possibilidade de famílias, quer dizer, dependendo do tamanho de famílias que estão à disposição desse serviço, né? Para a criança, para o adolescente, né? Entre família e abrigo, né? Como é que funciona isso psicologicamente falando, né?
Isso, então, a gente sempre, quando fala de família acolhedora, a gente sabe que para ter família acolhedora precisa, então, do voluntariado das famílias da comunidade, né, que possam abrir suas casas e acolher o público, então, que hoje a gente recorre ao abrigo, né, onde eles consigam estar. O abrigo, por ser uma instituição que presta esse cuidado no coletivo, ele tem essa diferença para uma família da comunidade que possa acolher um a um, né? Ou até um grupo de irmãos, mas esse cuidado individualizado, essa rotina familiar, a gente só consegue executar com as famílias acolhedoras. Serviço de família acolhedora, Isso. né? A gente pode, seria errado assim a gente imaginar que é uma questão mais técnica e outra não tão técnica, né? Mais carinhosa, mais de afeto, né? Que é a família acolhedora? A gente pode dizer, ambos estão, os cuidadores que estão nos abrigos tentam do seu modo, e todos, né, com todos os profissionais tentam de modo afetuoso dar o seu melhor, né? Mas o ambiente por si só é coletivo, há um fluxo, uma rotatividade dos profissionais que fazem plantões de 12 em 12, né? E a rotina ela é de uma instituição, né? Horários e, enfim. Então, o que pede para a criança, o prejuízo, vamos falar em termos psicológicos, assim, né? O que a gente percebe da nossa experiência de mais de 10 anos, né? Aqui na rede pública, né? E nos estudos também, que a gente vai sempre estudando e aprimorando e trocando com outros colegas do Brasil inteiro, os prejuízos são maiores nas crianças que perdem essa rotina familiar, né? Então, que a instituição não consegue proporcionar. É claro que nas famílias acolhedoras, a gente sempre diz que as famílias voluntárias precisam disponibilizar tempo e afeto para essa experiência do cuidado, assim, né? O que a gente precisa, o que faz diferença na vida das crianças, essa transição, esse momento da vida em que elas precisam aguardar uma decisão judicial para um encaminhamento para a sua família definitiva, faz diferença esse tempo de cuidado prestado pela família acolhedora, né? Esse tempo afetuoso também, de um cuidado afetuoso com as crianças, né? Elas lidam melhor com a história, por que elas chegaram ali, por que elas estão esse tempo afastadas, e nos ajuda também a trabalhar com elas essa transição para onde elas vão, né? As crianças, elas conseguem, às vezes a gente acaba subestimando, assim, né, as crianças, mas elas conseguem, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? A gente está com o Serviço de Família Acolhedora desde 2018, que as crianças, junto com as famílias acolhedoras, nosso trabalho com as famílias acolhedoras e com as crianças, que elas conseguem lidar de modo mais com menos danos, vamos dizer assim, com esse fato na história delas, né? Que são crianças que precisaram ficar por um momento, por uma violência sofrida ou abandono, precisaram de ajuda da comunidade, de uma família da comunidade, né, que abriu suas portas, ficar um tempo ali, se recuperar um pouquinho emocionalmente, né, a gente dali junto com a equipe, para que então siga a sua vida, né, um caminho mais definitivo depois, né, o cuidado daí, enfim, na sua família, né. Nara, cerca de 50 crianças e adolescentes hoje estão em atendimento. E quantas famílias acolhedoras estão inscritas nesse serviço? Isso, então nós temos 10 famílias acolhedoras nesse momento. Muito inscritas. Distante da alta demanda que se tem, né? Isso. Na verdade, essas famílias, para elas estarem inscritas, elas são inscritas, estão capacitadas e aptas a acolher. Pois então, quais são os critérios, né, para poder entrar nesse serviço de família acolhedora? Tem que ser uma família, pode ser uma única pessoa que tem um ambiente. Como é que funciona? A gente, então, vamos, né, pensar a família, ela tem vários, né, conceito ampliado. Então, uma pessoa, ela é uma família, desde que ela atenda os critérios. Então, tem alguns critérios objetivos. Então, ser maior de 21 anos, residir no município de Blumenau há pelo menos um ano, né, há mais de um ano, não estar inscrita para adoção, então não ter interesse em adotar, também é um critério, isso é um critério legal em todo o Brasil. Também não ter nenhuma restrição com a justiça, nenhum processo ali. E ter disponibilidade afetiva e de tempo para atender essas demandas. Essas são, no primeiro momento, um critério que
facilmente a pessoa talvez iria dizer, eu me incluo ou não incluo. Isso. Mas depois disso, tem todo um estudo psicossocial que nós realizamos, com entrevistas, atendimentos, visitas domiciliar. Toda essa família, vamos dizer, a pessoa é sozinha, eu sou uma família, mas ela tem uma família extensa, ela tem um pai, tem um irmão, tem alguém que próximo dela. Essas pessoas também têm que estar de acordo, porque essa criança, esse adolescente, ele vai ficar por um tempo, eu vou dizer, aqui em Blumenau, vamos dizer uma média de 9 meses. Mas tem um limite, por exemplo, dessa criança ou adolescente ficarem com uma família acolhedora ou não? Na lei, nós temos 1 ano e 1 ano e meio. 1 ano e 6 meses. Isso, mais ou menos, que seria o tempo para esse processo judicial está encerrando, está mais ou menos nesse período. Então vamos lá, né? Famílias podem se inscrever, famílias, pai, mãe com filhos, né? Ou pessoas que vivem sozinhas também podem se inscrever, desde que se atendam os critérios e passam por toda uma avaliação da secretaria também e até um treinamento, se é que a gente pode dizer assim, para receber crianças e adolescentes nessas condições de afastamento do lar, né? Isso, porque a competência do cuidado, ela pode ser desenvolvida, né? Então a gente trabalha com eles desde que eles entrem nos critérios e tenham essa vontade, interesse de estar atuando no projeto social, né? Que são pessoas da comunidade envolvidas com essa intencionalidade, assim, a gente consegue, com essa abertura, desenvolver as competências desse cuidado, né? Um perfil de como é que é acolher um adolescente, como é acolher uma criança, né? Então, a gente consegue trabalhar com elas, né? E tem algum auxílio público? Porque vai aumentar os custos, né? Ou dessa pessoa que quer acolher uma criança ou adolescente, ou de uma família que quer acolher uma criança ou um adolescente nessas condições. Né? Tem. A função do cuidado, ela é voluntária. Né? Então, é voluntário da família. Mas para as despesas da criança, é repassado o subsídio financeiro no mínimo de um salário mínimo mensal. Certo. E de acordo daí com alguns critérios ali de dependência da criança, um recém-nascido, ou alguma criança que tenha uma criança com deficiência. Então, mas o mínimo é um salário mínimo mensal. A família que se inscreve, ou a pessoa que se inscreve nesse serviço, né, ela pode escolher que faixa etária ela vai receber, ou a partir do momento que ela se inscreve para o serviço, ela vai receber as crianças ou adolescentes que estejam com essa necessidade. Na verdade, a família, a gente vai avaliar junto com a família qual é a faixa etária indicada para ela. Indicada, porque essa criança ela vai morar com a família. Então, imagina se uma família que nunca lidou com um recém-nascido. A gente chega uma criança recém-nascida, essa família talvez ela não vai ter aquela competência necessária naquele momento para atender aquele recém-nascido e todas as suas demandas. Então, a gente vai, juntamente com a família, avaliar. E só, né, 2 coisas que eu lembrei ali. O tempo, ele tem um tempo judicial, mas não necessariamente é um tempo do serviço. Porque se por acaso passou 1 ano e meio e ainda a situação judicial não está concluída, essa criança não vai ser retirada dessa família. Ela vai continuar até o desligamento. Né? Então, não necessariamente seria o tempo máximo, né? Assim como nas crianças que estão em acolhimento institucional. Algumas, digamos, ultrapassam a 2 anos. É claro que todos os esforços são feitos para que isso não ocorra, porque o serviço de acolhimento, a medida protetiva que está prevista no ECA, no artigo 101, seria a última opção. Então, primeiro se tem que esgotar todas as possibilidades de permanecer essa criança e sua família. E quando ela não tem, quando ela é necessária, ela tem que ser provisória e excepcional. Então, quanto menos tempo, né, melhor, menos prejuízo para essa criança e todas essas famílias envolvidas. E quanto esse número de 50 acolhimentos inclui acolhimento institucional e familiar. Nas famílias acolhedoras hoje, a gente tem 7 crianças e adolescentes. Então, por isso, digamos, essa sensibilização da comunidade, né, de atender, de acolher,
A gente sempre fica junto com essas famílias. Nesse período de avaliação, tem essa capacitação inicial, depois uma capacitação, uma formação permanente, porque o serviço ele vai continuar acompanhando tanto a família biológica, quanto essa criança, esse adolescente, quanto as famílias acolhedoras, né? E a gente sabe a diferença que faz para quem precisou estar afastado. Muitas pessoas perguntam, mas alguém vai atender, é melhor ela ficar na família. Claro que é melhor ela ficar na família dela. Mas quando não tem possibilidade, quando já tem uma medida protetiva aplicada, ela vai necessariamente ser afastada. Então, melhor ela estar em um ambiente de cuidados ali, né, individuais e dentro de uma família, dentro de uma rotina, do que estar no acolhimento institucional. Nara, então só para a gente explicar, para ser uma família acolhedora, podem se inscrever casais com filhos ou não, e qualquer tipo de casal, né? Pessoas que moram sozinhas, que passam por uma avaliação e treinamento, porque isso também é necessário, né? E recebem recursos públicos para auxiliar nas necessidades dessas crianças ou adolescentes. E como os interessados fazem para se inscrever? Então, pode entrar em contato conosco no telefone, né, o 47-3381-6641. 3381-6641. Esse é o telefone para receber informações e também para quem quer fazer a inscrição ou fazer uma avaliação. A gente pode falar assim? É possível, por exemplo, eu moro sozinho. Teria condições, é possível fazer uma avaliação, conversar com vocês, entender melhor o processo e daí entender se eu me encaixo ou não nessa questão? Ou somos um casal, mas temos filhos, a gente não sabe se teria adaptação. Nesse caso também é possível conversar, né, trocar uma ideia para ver se a gente se encaixa, a família se encaixa ou não para receber uma nova criança? Sim, é possível, a gente marca atendimento, né, uma conversa com essa pessoa interessada. Já tivemos também outras ações coletivas, onde a gente explica e conversa um pouco sobre o serviço. Não temos nenhuma agenda, nada previsto para os próximos dias, mas quando tiver, a gente também dá um jeito de publicar e de comunicar, né? Muito interessante. Esses momentos, isso. Bom é tirar dúvidas também, né? Olha bem, né? Eu entro nesse processo de família acolhedora, recebo uma criança, pai e a mãe não vêm bater na minha porta, no meu serviço, em algum lugar porque quer essa criança de volta, ou na escola da criança, digamos que ela vá para a escola ou para a creche, não vai lá, não tenta pegar a criança. Como é que funciona isso, gente? Para que eu tenha... É um processo muitas vezes delicado, né, em que a família não quer abrir mão da criança, mas que a justiça acaba retirando por algum motivo ou outro essa criança. Aí vai lá para minha casa, por exemplo, né? E aí começa essa disputa, digamos assim. Sim. Eu vou tentar, né, assim, a gente tenta sempre, como a gente tem os serviços de acolhimento familiar, em Blumenau, os dois, nas duas modalidades e o institucional, o acolhimento familiar, a gente pensa também em equipe, sempre as situações, a gente tenta, né, que sejam um pouco mais tranquilas com referente à família biológica, né, e tenta pensar, sim, a casa da família acolhedora, ela não é exposta para a família biológica, os encontros são lá na sede da CEMUDES, né. Então, a gente tenta fazer com que resguardar um pouco as famílias acolhedoras, né? Então, os dados da família acolhedora não aparecem. Essa família acolhedora, ela tem contato com os pais da criança ou do adolescente? A equipe vai avaliando ali. Se é uma família biológica que entende a situação... Tudo bem. E tudo bem, a gente faz junto, a gente está sempre junto, não é esse contato paralelo, né? Um contato com a nossa presença. Mas em princípio não tem, a avaliação vai sendo feita com o andamento do processo. Cada caso, é como tu disse, é uma família que tem um risco ali, né? Uma questão de violência, uma denúncia de violência, uma família biológica com esse histórico, né? Vai se evitar até, talvez, essa situação toda uma família acolhedora, né? E uma outra questão. Aí, no meio desse processo, a justiça decide colocar essa criança, esse bebê, esse adolescente, no processo de adoção e eu me apeguei a ela. Isso. E eu quero essa criança para mim. Isso. Porque nós nos entendemos bem.
Poxa, e daí eu me apeguei, me envolvi com ela comigo, e eu não posso adotar? Isso, É um processo pode. meio contrário da situação que não dá para entender. Então, o critério, já como a Nara comentou, ele é isso. Então, as famílias que nos procurem, a gente conversa, e as que realmente... Mas que fique claro que não pode adotar. Não Ou pode. tem alguma coisa exceção, no meio ali não que a tem. gente pode... Não vou dizer assim, ó. Então, as famílias que nos procurem, quando a gente vai esclarecer, tá no ECA já, elas não podem ter esse interesse de adotar. A gente ouve todo o núcleo familiar. E aí, no decorrer dessas entrevistas, quando fica claro e ciente que é um papel de um voluntariado, de um projeto social, que essa não é uma relação de posse, essa criança não é minha, não é um projeto de família, eu não vou ficar com ela, né? Mas eu quero exercer um cuidado, eu quero amar essa criança por esse tempo da comunidade, preparar ela para os pais dela, que não sou eu, né? Então é esse que vai se capacitar, né? É essa família que vai ficar pronta. A família que a gente sentir que tem uma dúvida disso, ela não está pronta para acolher alguém, porque como a Nara falou também, a gente não tem o tempo certo, mas é o que a gente pode garantir. A lei garante o começo, meio e fim. Nem que o fim for com 18 anos, né? A maioridade civil. Existe o começo, meio e fim de cuidado, né? Seja na família cuidadora, seja no abrigo. A gente vai ficar com essa criança nas políticas públicas até os 18 anos, assim, nesses casos, por exemplo, um adolescente que chega, né, com 16, enfim, que é muito difícil uma adoção, né? E às vezes é muito difícil o retorno para a família biológica, em alguns casos. Mas então tem um processo, tem começo, meio e fim. É essa família que vai se capacitar, né? É essa que entende que é um cuidado provisório, que não é que não vai fazer parte, não é um projeto de família com essa criança, né? Que tu está cuidando dela e vai... É um amor sem posse, né? Que é um amor restaurador. Mas isso não é o que mais dificulta famílias ingressarem nesse serviço? Porque eu vou falar a verdade, né? A gente pensa, assim, tendo essa visão, que pode ficar com uma criança, tem até bebês. Sim, muitos. Né? Vai ficar 1 ano e meio com uma pessoa convivendo no dia a dia, e não vai se apegar? É muito difícil não se apegar. E se a criança der o retorno? E daí como é que fica 1 ano e meio depois você deixar essa... Porque você não vai ter mais contato com essa criança. Depende da família, muito né? difícil. Olha o vácuo que dá na pessoa. Hoje a gente tem tanta dificuldade de lidar com perdas e isso passa a ser uma perda. Isso não afasta pessoas e famílias de se envolverem nesse serviço. Isso não é uma dificuldade. Isso não... Eu só estou fazendo perguntas aqui. Eu sei que vocês... não tem autonomia para mudar nada, né? Mas não deveria ser revista a possibilidade de essa família. Eu até entendo que ela deveria ter prioridade na adoção. Então, é porque, assim, a lei quando foi pensada, né, o que a gente consegue dizer, vou tentar, assim, a gente não tem uma problemática para crianças pequenas, por exemplo, de adoção, né? A lei da adoção vem dar essa legitimidade a esse movimento. A gente precisa de famílias que adotem, né? Existe uma fila para quem quer adotar criança pequena. De tanta, né, pessoas interessadas. Então, existe uma fila grande, uma briga grande ali. Mas o nosso trabalho, quando a justiça recebe essa criança por fruto de uma denúncia, é tentar, com a família biológica dela, ver se alguém da família é adequado para cuidar dela. Então, quem está cuidando, ele não pode disputar, é um conflito de interesse, certo? Porque se tem uma avó adequada, por que não? Se tem um tio adequado, que tem vínculo de afeto, afinidade... E isso tudo faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, eu preciso de alguém que cuide, como nos abrigos, alguém que cuide sabendo que é um cuidado que não é meu, né? Eu cuido de amor. E o ser humano precisa de amor. Eu preciso que ele tenha afeto. Toda criança, a gente já foi criança, a gente precisa que alguém seja recebido com amor e com afeto, certo? Todo mundo quer isso, né? Ser cuidado com amor e com afeto. Então, a gente tem essa pergunta, mas eu vou me apegar? Eu espero que sim. Eu espero que tu se apegue, que tu ame, que tu goste, que tu deseje o melhor, né? Que tu participe dessa história, seja por, né, o tempo que for. Nem sempre a família depois quer dar notícias, é verdade, né? Muitas adotivas não querem, nem pra gente, né, que participou disso. E a gente tem que lidar com isso, né? Que a gente sabe que fez bem para alguém, participou da vida de alguém e tentou fazer o melhor, né? Mas que a gente sabia que ele segue a vida dele, né?
Mas Mesmo sendo difícil, né, gente? Mesmo sendo Mesmo difícil. E as sendo famílias difícil. adotivas, elas são muito gratas quando vem do acolhimento familiar, porque a criança ela tá numa rotina de família, ela tá trazendo experiências boas de cuidado, que não necessariamente era da onde ela veio. Ela sabe falar dela, ela tem uma autoestima, ela foi mais cuidada nesse tempo ali. Então a família adotiva ela é muito grata também em relação a isso, né? Porque estava esperando um filho que agora veio com essa relação de amor, de cuidado, por alguém da comunidade, né? É bem bacana, né? Mas Pois quando não. tu falasse da vinculação, justamente é esse o diferencial do serviço de acolhimento familiar. É essa vinculação que é necessária. Eu sei, eu entendo todo o processo. E é mais esses medos, e é importante falar disso, é bem importante. Eu acho que é o maior medo, talvez, das pessoas que que não conhecem ou que estão interessadas. E não é o medo de quem é família acolhedora. Quem é família acolhedora, se conversar... Já está consciente já disso, está, né? e consegue falar isso, porque... Com propriedade. Por mais que eu e a Rafaela estamos aqui, a gente está falando enquanto técnica do serviço de acolhimento, nós não acolhemos. Nós não somos família acolhedora. Mas a gente fala em nome das famílias acolhedoras que a gente já conhece, as que nós atendemos, que nós acompanhamos e pelo Brasil afora. Então, esse medo maior é antes. Durante todo o processo, eles acompanham e só a satisfação de ver a diferença que fez na vida dessa criança é tão gratificante e que realmente eu acho que quando a gente fala de amor, de doação, a família acolhedora, ao meu ver, é o maior exemplo dessa responsabilidade social para com o outro, em que realmente é um amor sem posse e que ela ama e cuida dessa criança para um mundo melhor também, porque essa criança vai estar no mundo e essa história que elas viveram juntos vai passar, vai ficar. E para a criança que a gente às vezes fala esses medos é dos adultos. Porque as crianças todas, o serviço foi lançado em Blumenau em 2018. Eu e a Rafaela participamos da comissão de implantação. Nós já estamos no serviço de acolhimento de crianças e adolescentes há mais de 10, 12 anos. E com a família acolhedora, então, desde 2018 ali. Nesse tempo inteiro, nenhuma criança saiu com maiores dificuldades do que entrou. Nenhuma. Que bom, que ótimo. E todas saíram tranquilas, seja para o retorno da sua família biológica ou seja para a família adotiva. Elas ficam mais fortalecidas, elas só crescem, só tem mais amor, porque tem mais pessoas que gostam dela, mais pessoas que se interessaram e se preocuparam com elas. Então, acho que é isso que... Precisamos falar mais sobre isso, né? Espero que vocês voltem mais vezes aqui para a gente difundir cada vez mais esse serviço de família acolhedora. Quem pode participar? Qualquer família, qualquer casal, qualquer tipo de casal, com filhos ou sem filhos, ou você que mora sozinho, né? Passa por uma avaliação, um treinamento, você também ou a família recebe recursos para auxiliar nas necessidades da criança e adolescente. Para se inscrever, 3381-6641, 3381-6641, também para tirar qualquer dúvidas, receber informação ou até conversar melhor para saber se isso se encaixa ou não no seu perfil. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Agradeço pelo espaço, né? Eu conversei com Nara Rubia Shirama, assistência social, Rafaela Pereira, psicóloga e técnica do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Falamos um pouco sobre família acolhedora.